importante que a gente saiba também quais são as principais causas de incêndios florestais. Sabendo quais são essas causas, a gente consegue atuar na prevenção também. Então, para efeito de estudos, é muito importante saber quem ou o que causou um incêndio florestal. Estas causas são de caráter muito variável, sendo o seu conhecimento básico para a elaboração de planos de prevenção. Ainda hoje, o Brasil não possui uma estatística confiável que permita o conhecimento das principais causas dos incêndios nas diversas regiões do país. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essas averiguações para que a gente entenda quais são as principais causas, né? Como diz no texto, quem ou o que provocou aquele incêndio florestal, para que em cima disso a gente consiga atuar na prevenção. Infelizmente, a gente não tem ainda muito controle sobre isso, né? Não se faz como deveria ser feito essa averiguação. Claro que as coisas estão caminhando, melhorou-se muito, mas a gente precisa aí, com o avanço da tecnologia também, avançar nesse sentido. Então hoje a gente tem imagem por satélite, tem drone, tem diversas ferramentas que podem nos auxiliar para que a gente chegue realmente no real motivo daquele incêndio, né? Porque hoje fica um pouco vago ainda. A gente acaba deixando no achismo, né? Ah, talvez foi um incêndio criminoso, talvez foi uma causa natural, foi um raio, talvez, então a gente não consegue dessa maneira atuar na prevenção. Então, o ideal, o mais adequado é que a gente sempre investigue as causas desse incêndio. Não é simplesmente apagar o fogo, mas a gente precisa também entender por que ele começou, o que gerou aquele fogo, porque a partir daí a gente consegue fazer atividades de prevenção. Se eu sei, por exemplo, que eu estou numa região, a minha empresa, o local que eu trabalho, por exemplo, a minha propriedade fica próxima, muito próximo de uma rodovia. E aí eu investigo alguns dos incêndios que ocorreram e começo a observar, começo a encontrar ali muita bituca de cigarro, por exemplo. Então eu vou conseguir entender, vou conseguir identificar que o causador de alguns desses incêndios tem sido essas bitucas de cigarro. Então eu tomo algumas atitudes em cima disso. Eu vou, por exemplo, fazer um acero ali na minha propriedade, vou fazer uma limpeza daquela área, porque se alguém jogar uma bituca de cigarro ali, não vai ter vegetação para queimar. Eu procuro entender, está sendo causado por balão, o pessoal solta balão e o balão cai na mata lá, opa, então eu preciso atuar na prevenção, eu vou fazer campanha, eu vou falar no rádio, na internet, na TV, vou acionar a polícia ambiental, né, vai fazer aí inserções, vai buscar investigar isso aí, saber quem está soltando esse balão, enfim, existem algumas causas, a gente vai falar dessas causas aqui para que a gente consiga entender, né, por que aconteceu aquele fogo. Vai ter algumas vezes que é por causa natural, né, teve uma descarga atmosférica. Aí não tem muito o que ser feito pelo homem, né, a gente não consegue prevenir um raio, a gente não consegue evitar que um raio caia. Né, por mais que hoje a gente tenha aí o sistema de proteção de descarga atmosférica, por mais que a gente tenha para-raio, tem a previsão de tempo, algumas coisas nesse sentido, mas a gente não consegue evitar essa descarga atmosférica. Então, é um meio natural. Porém, né, se é um local que a gente tem a incidência muito grande de descarga atmosférica, a gente busca outros meios. Se eu não consigo evitá-lo, eu fico preparado para combatê-lo, Então, aquele raio aquele local que eu sei que tem muito raio, muita descarga atmosférica, a gente faz um monitoramento contínuo, a gente sempre está observando para que se caso inicie um fogo ali devido àquele raio, rapidamente
a gente consegue fazer esse combate. Então é de extrema importância, de extrema relevância que a gente sempre esteja buscando fazer essas investigações. Não é achar um culpado, né? Por mais que algumas vezes vai ter esse culpado, ele vai ter que responder, né? Porque isso é crime, incêndio florestal é crime, né? Mas procurar entender as causas, né? Se é um incendiário, se foi um balão, se foi uma descarga atmosférica, se foi uma bituca de cigarro, se foi uma limpeza de terreno feita de maneira inadequada, enfim, o que causou aquele incêndio, para que a gente atue fortemente na prevenção. Então a gente vai falar das técnicas de combate, mas a gente precisa antes entender quais são essas causas para que a gente atue na prevenção, para evitar que elas aconteçam. Uma vez que aconteceu, a gente aí vai ter também as técnicas de combate a esse fogo também. Então é de extrema importância saber o que motivou, o que gerou aquele fogo. Então, é extremamente importante aí que os órgãos competentes, que o governo e também as empresas, né, do ramo florestal, do ramo agrícola, rural, de um modo geral, que tenham aí lavouras, que tenham plantações, que tenham cultivos, que mantenham um banco de dados das ocorrências e causas dos incêndios florestais, para que sejam tomadas medidas concretas de proteção através da elaboração de planos de prevenção. Então é um dever de todos, né? Não é só do governo, não é só da polícia ambiental, e a gente não pode esquecer das empresas, né, que atuam nessas áreas, seja lá uma floresta, seja um canavial, seja algum tipo de plantação, seja qual for aí o cultivo, o manejo ali, né, uma criação de gado, tem o pasto, enfim, não importa qual seja, é importante que essas engrenagens funcionem, né, que caminhem de mãos dadas. Eu preciso do apoio da Polícia Ambiental, eu preciso do governo, das organizações, mas a empresa também precisa fazer a sua parte, cumprir rigorosamente com a legislação e um auxiliando o outro, né? Então, claro que a Polícia Ambiental, o governo tem as suas técnicas, tem a legislação, tem recurso, mas a empresa, além de seguir, precisa também informar, né? Fazer as devidas investigações, cuidar para que isso não aconteça, fazer campanhas educativas, que a gente vai falar sobre isso aqui também. Enfim, precisa estar sempre um caminhando do lado do outro, um conversando com o outro ali, para que a gente atinja o nosso grande objetivo, que é a prevenção desses incêndios. Uma vez que eu preciso combater um incêndio florestal, eu já tenho muitas perdas. Então, desde perdas ambientais, também perdas materiais e perda de vidas humanas, fauna, flora, enfim, a gente sabe que é uma infinidade de perdas que a gente pode ter. Então, o nosso grande objetivo precisa ser aqui essa prevenção. Precisa que todos caminhem lado a lado, que todos se comuniquem, se conversem, para que a gente atinja esse objetivo. Então vamos falar um pouquinho dessas causas de incêndio, lembrando, né, que o nosso foco aqui é a prevenção. É igual lá na empresa quando acontece um acidente de trabalho. Eu não quero buscar um culpado, né? Eu quero achar qual foi a causa, o motivo daquele acidente. Por quê? Para que ele não volte mais a acontecer. Da mesma forma com os incêndios. Por que eu preciso investigar aquele incêndio, né? O fogo não vai aparecer, se formar do nada. Então eu tenho que achar qual foi o motivo, qual foi a causa, né? O que provocou a junção dos três elementos lá para ter a reação em cadeia e ter o fogo. Ah, Tiago, pode ser de forma natural? Pode ser. Pode ter uma descarga atmosférica. Eu posso ter deixado ali a minha equipe, né, lá na frente de serviço, pode ter deixado uma embalagem plástica, uma garrafa, um alumínio jogado lá
E aí a própria irradiação solar, com a época do ano mais seca, juntou o oxigênio ali, teve, preciso investigar. Pode ter sido uma bituca de cigarro? Pode ser, eu preciso investigar. Pode ter sido, às vezes, uma manutenção que eu estava realizando lá na frente de serviço e aí gerou uma faísca, uma fagulha ali e iniciou o fogo. Pode ter sido um derramamento de líquido inflamável. Então, pode ter sido realmente um fogo criminoso. A gente vai ver aqui que tem os incendiários, né, que tem esse prazer em colocar fogo em propriedades. Pode ter sido devido a uma prática esportiva, de lazer. Então, existem algumas causas, alguns motivos que a gente precisa entender, precisa investigar para tratar, para cuidar disso, né, para não deixar que se torne algo maior. Um desses motivos, uma dessas causas, um dos fatores que geram esses incêndios florestais são os raios, as descargas atmosféricas. O Brasil é um dos países campeões e é também a única forma, a única causa de incêndio florestal que a gente pode dizer que não tem a interferência humana, ou seja, que não está ligado ao homem, não é ele que provoca. Eles são causados direto ou indiretamente por descargas elétricas, não é de responsabilidade humana. Então, essa prevenção é praticamente impossível, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, de radares meteorológicos, de imagens de satélite, enfim, a gente não consegue preveni-los. Porém, mais uma vez, essa incidência de raios, se eu estou numa região onde estatisticamente a gente já tem essa comprovação de muita descarga atmosférica, a gente consegue criar algumas outras medidas para fazer esse acompanhamento. Normalmente no Brasil a gente tem, na grande maioria dos casos, uma descarga atmosférica antes ou durante aí a passagem de uma chuva. Então, normalmente, essa própria chuva que vem em seguida ali, ou que está ocorrendo no momento, auxilia para que esse fogo não se propague. Porém, existem algumas situações que a gente vai ter em algumas regiões do próprio país, ou fora também, que são regiões mais secas, que a gente não tem tanto essa incidência de chuva, mas tem o raio. Ele independe da chuva, não acontece somente quando chove. Então, esse raio pode ser um causador desse incêndio. O que eu posso fazer então para prevenir isso? Evitar o raio a gente não vai conseguir, não tem como, Mas existem meios para a gente fazer esse acompanhamento, para que se aquele raio caiu em determinada região, se eu faço esse monitoramento, rapidamente eu consigo deslocar uma equipe lá, brigadistas até aquele local para que seja extinto aquele fogo. Ou ter a própria chuva acaba fazendo esse trabalho. Então, se está chovendo, eu tive um raio, pode até iniciar um fogo ali, mas a chuva acaba contribuindo para que ele não se propague. Então, em empresas, diferentemente, a gente tem lá os para-raios, que auxiliam nesse controle, que direcionam esse raio, essa descarga atmosférica. Em grandes áreas florestais, em grandes descampados, a gente não vai ter, mas a gente consegue fazer esse monitoramento existem, como a gente falou, drone, imagem por satélite, câmeras, enfim, que monitoram, e aí qualquer foco de fumaça que tiver, a gente vai conseguir, então, mandar uma equipe para lá e fazer esse atendimento. É o único caso aqui que o homem, digamos assim, não tem a culpa, não tem a mãozinha do homem ali nesse incêndio. A gente não somos os causadores e a gente não consegue prevenir também, evitar. Porém, a gente consegue fazer o atendimento, a gente consegue fazer
esse combate. O nosso segundo motivo, a nossa segunda causa citada aqui, são os incendiários. Aí sim já está totalmente ligado à ação do ser humano, à ação do homem. Neste grupo estão incluídos os incêndios provocados intencionalmente por pessoas em propriedade alheia. Pode-se distinguir dois tipos de incendiários: aquele que age por vingança e o que age inconscientemente, por um desequilíbrio mental qualquer, tornando-se um piromaníaco. Então é algo que também tem crescido ultimamente. E aí dentro desses incendiários a gente tem algumas classificações também. Primeiro, esse incendiário às vezes pode estar agindo por vingança, né? Teve alguma desavença ali, então ele vai colocar fogo na propriedade do vizinho, do parente, enfim, seja lá quem for, por motivo de vingança, né? De querer se vingar daquela outra pessoa. E existem também aqueles incendiários que a gente chama de piromaníacos, que tem algum tipo de problema mental e aí por um descuido, né, por não saber o que está fazendo, existem alguns que têm o prazer também de ver, né, algo pegando fogo e aí acabam intencionalmente ou não ocasionando esses incêndios, na grande maioria intencionalmente. Existe uma crescente aí também de pessoas que sentem prazer em fazer o incêndio, fazer acontecer um problema, e aí eles mesmos acabam chamando o corpo de bombeiros, a brigada, dando início no atendimento. Então eles criam uma situação para que eles sejam os primeiros a estarem ali, os primeiros a fazerem aquele atendimento, como se fosse o herói da situação. Então o corpo de bombeiros, né, as empresas começaram a investigar um pouco a fundo e começou a bater, pô, esse cara aqui estava no outro incêndio também, né? Essa pessoa já foi 2, 3 vezes. Aí começa a puxar o número de telefone que fez a ligação para o bombeiro, né? Começa a puxar a localização e aí começou a bater. Então tem algumas pessoas que sentem esse prazer também. Vai lá, coloca o fogo numa casa abandonada, por exemplo, num prédio ou numa área florestal mesmo. E aí essa própria pessoa que chama o bombeiro, eu estava passando aqui, presenciei o incêndio. Às vezes a pessoa vai lá, dá entrevista para o jornal da cidade, para a TV regional, tal, para dizer que, mas na realidade foi ele mesmo que causou. E aí tem os incendiários que também vão ter algum outro tipo de problema mental que acabam causando esses incêndios também. Se a gente for investigar, a gente vai conseguir buscar. É claro que a gente vai precisar do apoio da polícia ambiental, polícia técnica, científica ali, para conseguir buscar, muitas dessas vezes, encontrar um rastro ali, encontrar onde foi a fonte geradora daquele incêndio, tudo isso, mas é preciso ser investigado. E aí, nesses casos, né, fica difícil da gente conseguir também fazer algum tipo de prevenção nesse sentido, a não ser as campanhas educativas mesmo, né, as campanhas em rádio, televisão, outdoor, enfim, porque é difícil ter o controle sobre isso, né? Como que eu vou imaginar que alguém vai colocar fogo em determinado local, que vai fazer algo por vingança, ou para aquela própria pessoa que tem algum problema, algum distúrbio mental, então fica um pouco complicado, mas é uma das ações que estão diretamente ligadas ao homem. Ele provoca, na maioria das vezes, intencionalmente esse incêndio, né? Taca fogo e vai embora, ou nos casos aí desses piromaníacos, né? Aquele que gosta de ver literalmente o circo pegar fogo. Então a gente consegue atuar na prevenção falando sobre isso, né? Fazendo campanhas de uma maneira um pouco mais ampla.
né? Não limitando só o nosso círculo ali, só lá dentro da empresa, só na nossa turminha. A gente precisa expandir isso, né? Levar para as comunidades que estão ao redor da nossa empresa, da nossa propriedade, da onde a gente trabalha, para que chegue essa informação ao maior número de pessoas possíveis. Outro item também que tem causado alguns incêndios são as queimas para limpeza. Então são os incêndios florestais originados de fogo utilizados na limpeza de terreno para qualquer propósito. Então na agricultura, pastagem, reflorestamento. E aí por negligência ou algum descuido tenham escapado do controle e acaba atingindo áreas florestais. Em algumas regiões isso não é mais permitido, é proibido fazer uso do fogo para fazer a limpeza dessas áreas, seja para qualquer motivo, seja para pastagem, seja para reflorestamento, para qualquer tipo de atividade. Em algumas regiões ainda é permitido, então, sendo permitido ou não, a partir do momento que esse fogo perde o controle, não sendo permitido na sua região, já é crime por si só. Se ainda é permitido, né, e por algum motivo, algum descuido, alguma bobeirinha ali, acaba perdendo o controle sobre isso e esse fogo atinge outras áreas, né, também é considerado crime, também é um incêndio florestal criminoso. Então é algo que precisa ser feito com muito zelo, com muito cuidado, porque, mais uma vez, ação direta do homem nesse sentido. E aí, a gente sabe que, infelizmente, existe, né, às vezes, em algumas regiões onde é permitido, aquela velha desculpa, né? A gente estava fazendo controlado aqui, e aí bateu um vento, a gente teve um incidente aqui e se alastrou. Então, às vezes a pessoa quer queimar uma área maior, limpar uma área maior e não tem essa permissão, acaba acontecendo esse descuido, esse pequeno acidente ali que não deveria. A gente sabe que muitas das vezes isso não é a realidade, né? Realmente vamos tacar fogo em tudo aqui, vamos limpar porque é mais fácil. Então, em muitas regiões não existe mais. Por exemplo, na cana-de-açúcar, até um tempo atrás era permitido, então, em várias regiões do país, hoje não é mais permitido a queima da cana, né? Que se fazia antigamente, né? Mas é complicado. Questão de pastagem também, é proibido, não pode mais. Mas ainda em regiões mais remotas, a gente infelizmente ainda tem esse problema, porque difícil de acompanhar, né, de fiscalizar isso aí. O próprio IBAMA, os órgãos aí governamentais não conseguem ter perna para fiscalizar, para acompanhar. E aí, quando é algo que está mais próximo, às vezes vai ter uma denúncia, até consegue, né? Mas algo que está mais distante, em áreas mais remotas, infelizmente, e a gente acaba vendo essas queimadas aí na Amazônia, no Pantanal, que dependendo do tamanho desse fogo aí, ficam dias, semanas aí queimando, né? Não consegue fazer esse controle. Então é algo, né, que acredito que em boa parte do país já não é mais permitido, porém ainda acontece, né? E nessas regiões que ainda é permitido, infelizmente, em algumas circunstâncias, em alguns momentos, acaba se perdendo o controle desse fogo também, e aí ele se alastra para outras regiões, formando aí uma grande catástrofe. Outro item, né, outro grande causador de incêndio é o nosso famoso cigarro, né? São os fumantes. Provavelmente esta seja a causa onde mais se evidencia a falta de cuidado do homem na proteção das florestas contra incêndios. No Brasil, principalmente na época mais seca do ano, intensificam-se os focos de incêndio provenientes de pessoas descuidadas que jogam cigarros ou fósforos acesos no chão. Então, é
uma das causas mais evidentes desse descuidado, né, dessa falta de zelo, falta de cuidado do homem. A gente está cansado de ver incêndio que foi provocado por uma bituca de cigarro dispersada, jogada em local inadequado. Então a gente precisa se atentar mais uma vez, né? Questão de campanha educativa, questão de treinamento, de informação, de capacitação, de ter lá no local de trabalho, lá na frente de serviço, local apropriado para se fazer o uso do cigarro, né? Para descartar a bituca depois, né? O final do cigarro ter um destino correto, né? E se é que lá na minha frente de serviço eu posso fazer o uso de cigarro. Então, se eu tenho um local adequado, se eu tenho depois onde depositar isso, ok, senão não posso. Comunicar quantas e quantos incêndios florestais não são iniciados pela bituca de cigarro, pelo palito de fósforo. Às vezes o cara está lá viajando, está fumando dentro do carro e joga aquela bituca pela janela e vai embora. Segue a sua viagem tranquilo, mas deixa para trás lá um rastro de destruição, principalmente naqueles períodos mais secos do ano, que a gente já citou aqui, né? Lá a partir de abril, maio, né? Finalzinho de abril, maio, até setembro, né, comecinho de outubro ali, a gente tem um período bem seco, bem crítico, né, na maioria das regiões, e aí é onde a gente tem essa maior incidência. Então precisa ter todo esse cuidado. Se você é fumante, se conhece algum fumante, se nossa equipe tem fumante, né, tem que orientar, só pode fumar no local adequado. Não esquece que aquele resto lá, aquele palitinho de fósforo, aquela bituca tem que ser descartado num local apropriado. E aí, mais uma vez, né, não pode limitar isso somente dentro da minha empresa, da minha equipe. Eu preciso levar isso para a comunidade, eu preciso fazer campanha, eu preciso falar sobre isso, né, fora ali da empresa também, né, não deixar fechadinho ali, porque a gente tem próximo ali dos locais onde a gente trabalha, das nossas frentes de serviço, existem comunidades, tem bairros, tem cidades, tem, né, distritos, enfim, tem pessoas que moram perto, que passam por ali, que transitam por ali. Então a gente precisa levar informação, porque muitas das vezes são essas pessoas que podem estar jogando essa bituca de cigarro, jogando esse palito de fósforo e causando esse incêndio. Que aí normalmente quem vai combater? O brigadista que atua naquela empresa, naquela região, né, o bombeiro da cidade que vai ser acionado, as brigadas das outras empresas próximas, enfim, vai sobrar para a gente mesmo, né, tanto fazer esse combate como os danos. Aquela fumaça tóxica vai para a nossa região ali, vai para a nossa cidade, é a nossa fauna, é a nossa flora que está sendo prejudicada, é o ar que a gente respira. Então a gente precisa fazer também, né, essas campanhas de prevenção, cuidar, fazer acero em local onde a gente sabe que existe esse trânsito aí de pessoas, sejam a pé, por veículo, qualquer, né, que seja o meio. Então, fazer acero, deixar essas áreas limpas para evitar, né, porque infelizmente para algumas pessoas falta um pouquinho de educação e vai acabar jogando esse cigarro em qualquer lugar, e aí pode estar gerando incêndio. Então, já fazer um acero ali para se prevenir, né, para evitar, né, não deixar a vegetação ali para entrar em contato com essa bituca. Enfim, a gente precisa cuidar também. É aqui a maior prova de descuidado, de falta de zelo com o meio ambiente, com, né, o ar que a gente respira, a questão dos fumantes que jogam essa bituca em qualquer lugar. Então a gente precisa sempre se atentar. Continuando, então, casos típicos ocorrem nas margens das rodovias, onde o motorista, ao jogar uma bituca de cigarro acesa pela janela de seu carro, poderá estar dando início a um grande incêndio, onde o fogo começa no capim, à margem da rodovia, e posteriormente se espalha, podendo queimar florestas e residências.
A gente comentou aqui, o cara tá lá fumando, tá viajando, ele joga aquela bituca de cigarro e vai embora, né? Continua a sua viagem tranquilamente, mas deixa ali um rastro de destruição para trás, né? Principalmente nessas épocas mais secas do ano. Então, é algo que a gente precisa em conjunto, mais uma vez ali, né? A empresa que a gente trabalha, órgãos do governo, IBAMA, Polícia Ambiental, se juntar para fazer campanhas educativas, falar nas comunidades, colocar outdoor na beira das rodovias, fazer aceros para prevenir, para cuidar, porque infelizmente ainda ocorre muitos incêndios nesse sentido. A famosa bituca de cigarro. Parece que a gente está falando aqui, né, algo que, será que é mesmo? Mas estatisticamente, você pode ir em qualquer corpo de bombeiros aí da sua região, da sua cidade, e está questionando, está perguntando, né, vai ser uma das principais causas de incêndio. Então é algo que a gente precisa ainda evoluir muito nesse sentido. É questão realmente de educação, né? A bituca de cigarro é um lixo. Qualquer tipo de lixo a gente tem que dar o destino adequado. Ainda mais se esse tipo de lixo pode estar gerando um incêndio, causando um problema ainda maior. O lixo em si, por si só, seja ele de qualquer forma, né, de qualquer tipo, jogado no meio ambiente já causa diversos problemas. É um animal que pode comer aquilo ali e morrer, vai ficar anos e anos ali para se decompor, dependendo o material, pode cair lá no rio, enfim, uma série de problemas. E o cigarro, que é mais, né, essa bituca de cigarro, é um tipo de lixo também, que além desses problemas já conhecidos, também pode causar um incêndio, pode agravar ainda mais a situação. Então, questão de educação, né? Jogar todo o lixo no local adequado e o cigarro também ter o local apropriado. E aí varia de empresa para empresa. Tem empresa que permite que lá na frente de serviço a equipe fume em local apropriado. Então, tem ali, leva lá o cinzeiro, a lixeirinha apropriada lá na frente de serviço. Tem empresa que fala que na frente de serviço não pode fumar em hipótese alguma. Cada empresa vai fazer o seu controle, né? O ideal, o mínimo que a gente precisa ter aí, né, de informação, né, e também de educação, é que essa bituca de cigarro, né, eu não posso jogar em qualquer lugar. Se eu fiz uso de cigarro, eu tenho que descartar lá no cinzeiro, lá no lixo apropriado. Se for o caso, até umidificar, molhar essa bituca, para não correr o risco de bater um ventinho ali e ela voltar, né? Ser uma fonte de ignição que eu deixo jogada ali em qualquer lugar. Então é um ponto de grande atenção que a brigada, o brigadista precisa bater muito em cima para evitar, porque ainda a gente tem muito.